mais um vídeo para o canal. Hoje estou gravando um vídeo solo. Normalmente os últimos vídeos tinha a companhia do José Carlos, que também é membro da CETDAW, e hoje estou gravando esse vídeo para falar de um livro a qual eu e o José Carlos tínhamos feito um vídeo, que você pode encontrar aqui, que é o unboxing onde recebemos alguns livros. Dentre esses livros que foram recebidos, um dos livros que eu tive a oportunidade de ler é esse, A Distinção, Crítica Social do Julgamento de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, nascido em 1930 e que faleceu no ano de 2002, um dos sociólogos contemporâneos mais lidos na atualidade, um dos mais conceituados, e a qual essa é uma de suas obras principais. O livro, como eu já mostrei, é um livro bonito, capa dura, e que veio com essa fita, que é da editora Zuc. E esse livro, Pierre Bourdieu, ele vai dar continuidade a uma provocação que foi feita durante séculos por diversos pensadores a respeito de como se dá a distribuição de classe ou como se coloca os grupos, quais são os fatores que contribuem para que haja grupos distintos dentro da sociedade, partindo de uma visão onde alguns estão em uma hierarquia e outros encontram-se em outra camada dessa hierarquia. Dentre os pensadores que mais se destacaram, eu vou dizer assim, que mais teve sua obra lida e debatida durante muito tempo, foi Karl Marx, que diz que o principal fator que contribui para a predisposição das classes é o fator econômico, a economia. Para Pierre Bourdieu, ele vai dizer que sim, que o fator econômico é importante para determinar essa predisposição dentro das classes. Porém, ele vai dizer que existem outros fatores que igualmente são relevantes. O conceito de gosto que ele vai trazer, qual a interferência que o gosto tem nessa predisposição de classe. Também o conceito de hábitos, o conceito de campos e de produção. Pierre Bourdieu, ele vai dizer o quê? Que o gosto é uma construção social. Ou seja, partindo desta visão, o que ele vai nos apresentar é o seguinte. Por exemplo, as classes mais elevadas têm gostos por teatro, música clássica, cinema, curte mais temas relacionados à política, à filosofia, enquanto as classes mais inferiores costumam ler livros de romance, costumam curtir mais novelas, costumam ter mais predisposição aos jogos. Uma moto. Então, continuando, costumam ter mais predisposição à questão de jogos, compram também carros que são carros mais elevados ao padrão de vida dessas pessoas e que acabam se endividando para poder se mostrar dentro da sociedade com um padrão de vida que às vezes essas pessoas não detêm. Então, isso Pierre Bourdieu constatou em uma pesquisa que foi realizada na França, país de origem do pensador, do sociólogo, onde ele fez um amplo apoiado durante a década de 60 e 70 com diversas classes, com diversos setores de profissionais, para poder comprovar, para poder encontrar esses pontos a qual ele coloca nesse livro. Então, o gosto é essa percepção que ele traz em seu livro, a relação com o gosto. Porém, Pierre Bourdieu vai falar também do hábitos. O que é o hábitos? É a materialização, a corporificação das predisposições, dizendo de um modo mais simples, como colocarmos as coisas em seus devidos lugares. E aí, Pierre Bourdieu vai falar o quê? Uma família que nasce em um determinado grupo social, essa pessoa está predisposta a repetir os hábitos daquele grupo, como exemplo, uma família que o pai é um trabalhador e que ele sai todos os dias cedo, então o filho ele vai acabar observando aqueles hábitos do pai e a tendência é reproduzir aquilo que o pai faz. Uma família que tem, por exemplo, um pai que tem uma flexibilidade maior no emprego, que tem mais tempo para se dedicar ao filho, que às vezes tem um hábito de leitura diferente daquele outro determinado grupo, acaba que existe uma predisposição para que o filho vá repetir aquilo que o pai está fazendo. Então, esse é o conceito que ele traz, de uma maneira bem simples aqui apresentando, de hábitos que ele vai colocar. E o conceito de campos que ele coloca, eu posso trazer aqui um exemplo. Cada local, cada grupo, há uma representação de acordo com os fatores que são predeterminantes dentro daqueles grupos. Ou seja, existem regras próprias para a convivência naquele ambiente que às vezes é distinta de outro grupo.
E esses grupos eles acabam se comportando e repetindo, né? Acabam se relacionando, acabam convivendo com pessoas que estão igualmente inseridas nesse mesmo corpo social, e assim vai se repetindo cada vez mais esses hábitos e esses conceitos que são próprios daquele grupo. E a produção? Qual o fator que tem a produção em cima disso? A produção ela tem muito a ver com aquilo que provoca uma distinção a partir do que é ofertado na sociedade. Então, digamos que vamos falar de obras de arte. Há um certo valor e que esse valor ele é muito atribuído a uma determinada obra devido à sua escassez. Normalmente um quadro ele é único, ele é próprio de um autor e isso traz um fator econômico sobre este quadro. E que a pessoa que o adquire, ela igualmente há uma distinção social, por quê? Porque somente ele possui aquele quadro. Igualmente um automóvel. Algumas montadoras têm carros exclusivos que são fabricados em pequenas quantidades, porém os preços são mais elevados e que somente pessoas com um alto poder econômico conseguem comprar aqueles carros. Isso é igualmente um fator de distinção a partir da produção, né? É aquela velha lei da oferta e da demanda, né? Então, se você tem uma demanda muito alta no mercado, porém a quantidade de produtos é pouco, automaticamente esses preços vão elevar-se. Então, ele vai trazer esse conceito de produção. Por fim, aquilo que a gente havia falado lá no início sobre o capital econômico que é apresentado por Marx, Pierre Bourdieu vai apresentar mais dois capital. Ele vai falar do capital cultural e do capital social. O capital cultural não é somente, né, a aquisição de títulos, ou seja, de graduação, de certificação acadêmicas e escolares. Mas ele vai dizer que isso é além disto, né? Esse capital cultural é um pouco daquela repetição do hábito que o filho às vezes presencia, das facilidades que ele tem em um determinado grupo, né? No caso de uma criança ou mesmo de uma família mais ampla. Quais são as disposições que ele tem a acesso a bens culturais, teatro, né? Música clássica e tudo mais. Então, isso vai gerando um certo capital que essa pessoa predispõe a ter, vamos dizer assim, um certo capital mais elevado em relação a outro grupo. Qual o acesso que ele tem à literatura, qual o acesso, a frequência que ele tem a isso, né? Então, tudo isso vai somar e que acaba repetindo-se na própria escola. A criança que chega com capital cultural próprio, já inserido da família, a tendência de ele ter uma elevação, de ele ter um reconhecimento escolar maior, é mais provável. E ele apresenta também o conceito de capital social, que é o quê? São as relações, a facilidade de se relacionar. E aqui eu não estou falando de facilidade de se expressar, facilidade de comunicar-se, mas de quais são as relações sociais que você tem, que às vezes pode abrir portas, né? Eu vou utilizar isso. Então, Pierre Bourdieu vai colocar essa ideia de capital social, que é o que você tem, que pode ter mais possibilidade de te dar acesso a determinadas coisas. Ele coloca que, por exemplo, uma pessoa que compra um relógio de R$2.000, ela há ali um fator em cima daquela compra. Para as pessoas que não têm condições, né, que não conseguem comprar um relógio desse, normalmente a gente costuma falar que, moça, fulano gastou aquele absurdo no relógio, se fosse eu com aquele valor, eu compraria outra coisa. Ou seja, a pessoa que não tem essas posses, que não tem esses valores econômicos, não deseja o objeto, mas o dinheiro para aplicar numa coisa que seria mais útil. E útil para a pessoa que está, né, nessa concepção. Também ele fala o exemplo de uma festa, seja de casamento, seja de noivado, seja de aniversário, gasta 2, 3 milhões de reais em uma festa, enquanto outras pessoas preferiam ter esse dinheiro para aplicar, seja na compra de uma casa ou seja em um bem. Mas ele vai dizer o quê? Que a pessoa que faz isso, ele está dentro do seu campo, dentro do seu ambiente, ele está investindo em um capital social. Por quê? Porque as pessoas que vão a uma festa como essa, normalmente são pessoas que detêm um padrão econômico e que têm acesso a muitos setores, sejam eles públicos ou privados, e que no futuro a pessoa que deu uma festa dessa, que recebeu essa pessoa e que se relacionou com essa pessoa, pode se beneficiar disso em suas relações
no dia a dia. Então é isso que ele vai falar do capital social e essa uma questão que ele vai colocar também sobre isso. Igualmente a questão do relógio. A pessoa que tem um relógio em um grupo conceituado, que conhece qual o valor de cada marca, não é o meu caso, que sabe o valor de cada marca, por exemplo, vai dar um crédito àquela pessoa que chegou a dizer, fulano tem condição para comprar um relógio desse, então naturalmente essa pessoa detém posses que são mais elevadas. Então é isso um pouco do que Pierre Bourdieu coloca nesse livro, a distinção, crítica social do julgamento. É um livro que eu achei super interessante, aqui eu estou trazendo uma análise muito rasa, não sou sociólogo, porém, como eu gostei da leitura, gostei do livro, eu trago para você e peço mais uma vez que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, se você já leu o livro, fale um pouco dele, acrescente aí ao conteúdo que o Edvan está trazendo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!